Treina pouco? É verdade. Muita folga? Também é verdade. Tem churrasco? Claro que tem. Esse negócio de treino em 2 períodos foi tudo caô? Tudo balela? É verdade também. Acabou o treinamento em 2 períodos. Aquele negócio de treino 8h15 da manhã também não existe mais? Não, voltou para as 10 horas. Mas preguiça lá não, hein? Não chamem o Carille de preguiçoso. Aliás, os nossos guerreiros voltaram, meu caro Giovanni Afonso. Agora sim, Marcão, após 4 dias ali de folga, Marcão, porque ontem não foi bem um treino, né? Foi mais um trabalho regenerativo ali, né? Então, após vencer o Vila Nova e ter domingo, segunda, terça e quarta-feira fechando com um churrasquinho, hoje de fato começa a reapresentação do Santos no CT Pelé, visando a partida contra o Coritiba, Marcão. E na programação não teremos treino em 2 períodos, Marcão. Daqui em diante, o Santos treinará apenas uma vez por dia, todas as vezes, às 10 horas da manhã. Então treina hoje às 10, amanhã também às 10, no sábado também às 10, antes da viagem para Curitiba no sábado pela tarde, e domingo fecha a preparação treinando na Vila Capanema, Marcão. Mas de fato, acho que todo aquele ensaio de um time mais intenso ao longo da semana, treinando em 2 períodos, a gente já pegou aqui, Marcão, o Santos começando antes do Redação Varanda as suas atividades. Parece que tudo isso mudou e com acesso praticamente garantido, aquela afrouxada na rotina voltou a acontecer, Marcão. Perfeito. O Santos voltou a treinar nesta quarta-feira, treina hoje. Lembrando que nós teremos alguns treinos para o Santos, né? Treinou ontem, portanto 1, hoje 2, amanhã 3, sábado 4, domingo 5. São 5 dias de treinamento para o Carille preparar esse time para que o Santos possa fazer uma boa apresentação contra o Curitiba. Tempo não falta, né, Giovanni Afonso? A Série B propicia muitos dias de treinamento. Aliás, estava vendo um vídeo agora pela manhã, né, que o Abel Ferreira também está reclamando da falta de treinamentos, porque o calendário é bem apertado e tal. E aí estava a crítica palmeirense, né, os influencers palmeirenses estavam dizendo sobre isso, que o Abel reclama demais e tal. A verdade é que os treinadores brasileiros, ou os treinadores em si, eles adoram reclamar, né? Se tem tempo para treinar, eles dão folga. Essa é a grande verdade. Os treinadores do futebol brasileiro, e aqui eu não estou falando especificamente do treinador brasileiro, adoram reclamar. Quando eles têm tempo para treinar, o que eles fazem? Eles dão folga. Eles não param para treinar. Veja que o Santos fez ali 2 vezes treino em 2 períodos e parou com isso. O treinamento do Santos é 10 horas, 1h da tarde, já todo mundo em casa descansando, o cara só volta no dia seguinte. Então por isso que esses caras não conseguem mais ter intensidade durante 90 minutos. Você pega com 10 minutos do segundo tempo, tá todo mundo com a língua para fora. Preparação física é ruim desses jogadores, treinam pouco demais, não tem uma jogada ensaiada, não tem variação e não tem como ter, né? Como que você consegue colocar tudo isso na cabeça de um jogador que já tem os seus vícios? Principalmente, Giovanni, quando um time é um time de veteranos, como é o caso do Santos, né? São jogadores com muitos vícios. Então, se você não treinar incessantemente, você não vai conseguir mudar a cultura da maioria desses jogadores que já possuem vícios, que estão carregando de outros clubes, de outros momentos da carreira. Então, para você fazer com que isso mude, somente com muito treinamento. E não é o caso do Santos, né, Giovanni Afonso? Não é o caso do Santos, que não treinava nem quando o bicho estava pegando. Imagina agora que já está virtualmente classificado para a Série A do futebol brasileiro. Não teremos grandes mudanças, não. E eu acho que agora é tarde, né, Marcão? Agora, de certa forma, até não tem motivo, talvez, para começar a treinar pesado, né? Porque se esse time não treinou pesado ao longo de todo o ano, não é agora, faltando 3 rodadas para o fim, menos de um mês para acabar o campeonato, que eles precisam, né? Ainda mais com o objetivo já sendo atingido. Então, infelizmente, é uma mentalidade, acho que muito forte no Santos, mas também no futebol brasileiro, Marcão. Porque perceba que sai jogador, entra jogador, parece que as coisas não mudam, Marcão. A gente teve uma mudança quase que completa do elenco do ano passado para esse.
mas essa mentalidade preguiçosa ali se manteve. Então, acho que é um problema geral no futebol brasileiro, salvo algumas exceções, Marcão. Eu acho que o Palmeiras é um grande exemplo de time que gosta de trabalhar. Veja que quando o Palmeiras foi eliminado das competições, das Copas, da Libertadores e da Copa do Brasil, começou a jogar melhor no Brasileiro, porque o Abel Ferreira gosta e sabe treinar o seu time. Porém, aqui no Santos e em outros clubes, a gente não vê isso, né? A gente vê um calendário que eu concordo que é apertado, são jogos ali com pouco tempo, às vezes nem dá tempo de treinar, mas quando abre as semanas de data FIFA, os treinadores dão 2, 3, às vezes 4 dias de folga, desperdiçando um belo tempo. Então, é um ciclo, talvez uma cultura que se instaurou no futebol brasileiro, Marcão, de muito pouco trabalho, de muito pouco amor por El Balão, amor por jogar futebol, e faz com que equipes fiquem cada vez mais pobres tecnicamente e tentem aprimorar mais a parte física, né? Hoje o futebol é melhor ali se o jogador for mais forte, for mais rápido, do que necessariamente um jogador técnico que melhora as suas atribuições ao longo do dia a dia. E por incrível que pareça, tem palmeirense reclamando da falta de trabalho do Abel, hein? Queria só que o palmeirense ficasse 15 dias com o nosso Carilão da Massa. Ô Marcão, diga, Giovanni Afonso. Sobre isso, até dar um pitaco. Eu tenho um colega na faculdade, até vou dizer o nome dele é Matias, Marcão. Ele é palmeirense roxo. Cara, eu nunca vi um palmeirense tão insatisfeito. Pra ele tem que cair Abel, pra ele tem que cair Leila Pereira. Eu só rio, Marcão, porque imagina se ele vivesse um mês de Santos Futebol Clube, que seria desse rapaz, né? Pô, tá insatisfeito com os jogadores. Ele falou, pô, eu não quero ver o Marcos Rocha nem pintado de ouro. Marcão, o Marcos Rocha seria titular no Santos. Fácil, nadando de braçada. Eu tava escutando agora. Eu não quero ver o Rony nem pintado de ouro. Meu Deus, o Rony seria o melhor atacante do Santos. Sem então, assim, o torcedor torcedor tá mal acostumado. Mas não é só torcedor comum, não. Eu tava vendo agora uma matéria do... Eu esqueço o nome dele. Aquele jornalista palmeirense. Facincani? O Facincani. Tem um vídeo rolando do Facincani que entrou aqui na minha timeline, ou em alguma dessas redes sociais. Ele tá descascando o Abel Ferreira, falando que o Palmeiras não treina, tudo. Então, é impressionante, né? Eu queria que esses caras tivessem um mês de Fábio Carille para ver o que é bom pra tosse, né? Imagina o Abel Ferreira num Santos Futebol Clube, né? Nós teríamos uma outra cultura. É claro que o Abel Ferreira é reclamão, né? Chato muitas vezes, mas é muito trabalhador, sem sombra de dúvidas. Mas muitos palmeirenses estão insatisfeitos com o trabalho do Abel Ferreira, e o próprio Facincani, que é jornalista e é palmeirense, assumido, ele está bem insatisfeito com o trabalho do Abel Ferreira. E uma das argumentações é que o Palmeiras treina pouco. Essa é uma das argumentações do Facincani. O Tom... Grande abraço pra você, Tom. Um elenco desse não aguenta jogar 2 vezes na semana. Tá dizendo aqui o nosso amigo Tom. O Adriano Santos, no Superchat, tá falando o seguinte: muita mordomia, pouca responsabilidade em tudo. É verdade. Muita mordomia e pouca responsabilidade, meu amigo Adriano Santos. Meu caro Giovanni Afonso, Sandri vem aí e o bicho vai pegar. E o Jair, hein? O Jair voltou, mas voltou com problemas, Giovanni Afonso? Sim, ele voltou, porém ainda no DM, Marcão. O Jair não participou das atividades do gramado na reapresentação de ontem no CT Pelé por conta de uma inflamação no quadril direito. O Jair perdeu as 2 últimas partidas contra o Ituano e também contra o Vila Nova e deve permanecer de fora. O jogador ainda não está treinando com bola, então muito provavelmente teremos o desfalque do Jair no departamento médico, se juntando a João Paulo e Aderlan, que lá estão há muito tempo, Marcão. Porém, o Jair ali vinha sendo reserva, já não vinha sendo tanto titular, então não é uma grande preocupação para o time que será montado pelo Carille. Agora, Marcão, no meio-campo, aí que vem a preocupação. Diego Pituca está suspenso pela 2ª vez em um período recente, Marcão. Ele já havia cumprido suspensão em uma partida após ser expulso contra o Mirassol, cumpriu ali no jogo contra a Chapecoense, se eu não estiver enganado, e volta a cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. E por isso, Carille vai ter que arrumar um substituto, e o substituto parece já estar claro, Marcão. O Sandri deve ser o titular pela 5ª vez na temporada, 5ª vez nesta Série B. Ele que substituiu o próprio Diego Pituca e também o João Schmidt em rodadas recentes
Carille deve optar por Sandri, nada de Patrick, nada de Serginho, nada de Alisson. Claro que ao longo desses dias de treino ele pode mudar, porém o esboço feito no primeiro treinamento é que Sandri vai retornar ao time, Marcão. Não vai ter jeito. O Sandri vem aí, o bicho vai pegar. Vai ser um jogo difícil lá em Curitiba, né? Apesar do Curitiba não ter chances mais matemáticas. Aliás, tem chances, né, Giovanni Afonso? Só um milagre, né? Curitiba pode chegar a 59, não é isso? Só um milagre, Marcão, só um porque milagre, o Sport ainda tem 59, então ali o Curitiba poderia empatar no número de vitórias. Posso confirmar aqui o saldo de gol, mas assim, é bem provável, né? Se o Sport somar um pontinho nos próximos 3 jogos, o Curitiba já estaria matematicamente fora das chances de conseguir o acesso para a Série A. Exato. O Curitiba teria que ganhar todos os jogos e torcer para o Mirassol e também para o Ceará perder todos os jogos. E sem contar que tem outros times na frente do Curitiba que ainda podem também chegar. Então, assim, é mais fácil o Carille colocar treinamento em 2 períodos, colocar o Miguelito para jogar, tirar o Patrick dos relacionados, enfim. É mais fácil acontecer tudo que é improvável do que o Curitiba chegar à primeira divisão do futebol brasileiro. Mas, matematicamente, o Curitiba ainda tem uma chance lá de 0,0001% de chances de subir. O Curitiba, como eu dizia, eu acho que é um time que vai dar trabalho para o Santos Futebol Clube, por mais que não esteja ali entre os principais clubes da competição. Eu acho que o jogo vai ser difícil na próxima segunda-feira. Não vejo um jogo fácil, não. É sempre difícil jogar contra o Curitiba, que tem muita camisa. O Santos, do outro lado, não terá Diego Pituca, que é um desfalque de peso. Nós vimos quando o Diego Pituca não jogou o quanto o Santos sofreu. O Sandri não chega nem próximo do Diego Pituca em termos de qualidade, em termos de intensidade. Enfim, não dá para colocar na mesma frase Diego Pituca e Sandri. Então o Santos perde demais. Eu, sinceramente, se eu fosse o Carille, eu tentaria um outro jogador que não fosse o Sandri. A gente fala muito sobre o Patrick aqui, mas é muito mais pelo fato de o Patrick não jogar. Ele precisa colocar o Patrick em algum momento. Não por merecimento, mas porque é um jogador que está lá no elenco do Santos Futebol Clube. E quando perguntado sobre o Patrick, o Carille fala, olha, não surgiu a oportunidade, eu vejo ele como segundo homem de meio campo, tá aí. A oportunidade chegou, Carille. E se é para você colocar o Sandri, que a gente já conhece, coloca o Patrick para que a gente veja. Agora, não acho que nenhum dos dois seja o ideal. Eu, sinceramente, tentaria recuar o Serginho ali como segundo homem do meio campo, né? E ali abriria o Otero pela direita. Eu acho que seria uma alteração mais interessante. O Serginho tem mais intensidade que o Sandri, tem mais intensidade que o Patrick, tem mais intensidade que todos esses jogadores que o Carille vai levando ali entre os relacionados, e a gente sabe que não tem condições de jogo, né? O Hélio Marinho tá falando aqui, coloca o Luan Pérez. Também é uma possibilidade de você colocar 3 zagueiros, né? Também poderia ser uma possibilidade de 3 zagueiros. Tem razão, viu, Hélio? Tem razão. O Roberto Jardim, Tomás Rincon estará na Venezuela? Não temos essa definição, Giovanni. É isso, né? Nem Tomás Rincon, nem Miguelito. Ainda não existe essa confirmação se os dois já estarão viajando para Venezuela e para Bolívia, respectivamente. Então, Marcão, eu fui atrás dessa informação, ainda não obtive resposta da data em que tanto Miguelito como o Tomás Rincon vão se apresentar para as suas respectivas seleções, Marcão. Mas o que eu penso, tá? E aqui é mais uma visão. Acho que se o Santos quiser, ele vai poder contar com os jogadores, Marcão. Porque, veja, a partida é no dia 11/11, segunda-feira. As partidas da primeira rodada dessa data FIFA só são no dia 14, ou seja, 3 dias depois. Então, se o Santos quiser contar com o Miguelito, quiser contar com o Tomás Rincon, acho que se for feito um esforço, daria para ficar com os jogadores. Porém, Marcão, como eles são reservas, né? O Tomás Rincon é reserva e o Miguelito, o Carille não tem pretensões em colocá-lo como titular. Neste momento, a tendência é que eles sejam liberados para as seleções e desfalquem o Peixe, não só agora contra o Curitiba, mas também na partida do dia 17 contra o CRB, Marcão. Perfeito. Tomás Rincon e também Miguelito. Adriano Santos está desejando um ótimo dia, um dia lindo pra gente. Um abraço, Adriano, direto de Toronto, ligado na varanda
mais famosa do Brasil. Obrigado mais uma vez pelo superchat, Adriano Santos. Ó, deixa eu ler uma mensagem aqui do nosso amigo Magu, Santos Fanático Clube. Um abraço pra você, Magu. Ele diz o seguinte: se o Santos entrar sem concentração e foco, perde. Esperamos um time com vontade e intensidade, mas depois de sábado, pelo acesso, tô desconfiado se estarão concentrados. Também tenho a mesma dúvida, Magu. Esse elenco do Santos não nos dá confiança, vamos ser sinceros. Esse elenco, treinador, comissão técnica, diretoria, eles não passam confiança pra ninguém, né? Não passam confiança, por isso que eu digo. Eu acho que é preciso ter cautela e, acima de tudo, ter muito trabalho pro ano que vem. Se o Santos for com essas ideias, com essa cabeça, com essa metodologia pro ano que vem, vai bater e vai voltar, hein? Vai bater, e podem me chamar de pessimista, como queiram. Eu acho que o Santos vai precisar mudar, acima de tudo, a ideologia, a forma de trabalho, a forma de pensar. Precisa trabalhar mais se quiser ficar na Série A do futebol brasileiro ano que vem. O futebol brasileiro mudou demais, mudou demais. Se tecnicamente não é brilhante, o nosso futebol tem cada vez mais times investindo pesado. Pesado. Um exemplo disso é o Red Bull Bragantino, que investiu muito e está lá atrás. Outro exemplo disso é o Atlético Paranaense, que investiu pesado no ano de centenário e está brigando contra o rebaixamento. O Corinthians é outro exemplo. O Corinthians montou um time todo durante o campeonato, gastou milhões e está brigando lá atrás. O Bahia, SAF, investimento pesado, 7º colocado no campeonato. Então, se o Santos não mudar a ideia, se o Santos não mudar a forma de trabalho, e se os nossos dirigentes não forem mais profissionais, o Santos vai bater e vai voltar de novo para a Série B do futebol brasileiro. Estaremos aqui falando a mesma coisa em 2026, hein? Tomar muito cuidado com tudo isso, hein? O Richard Ted, grande abraço para você. O Kim Ribeiro, você treinar de manhã e churrasco depois, a semana de treinos começou bem. Exato, né, Kim? Mas o que a gente vai falar mais? Não tem mais o que falar, né? É esperar acabar tudo isso e torcer para que o Carille vá embora. Suma do Santos Futebol Clube, né? Suma do Santos Futebol Clube. Enquanto for Carille, Galo, toda essa turma aí, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Vai ficar isso até o final do ano. Então espero. Ontem nós trouxemos a informação sobre o Hernan Crespo. Olha, temos grandes treinadores no mercado já, hein? Temos Hernan Crespo, temos Luiz Castro, temos o Caixinha, temos o Jorge Sampaoli. Olha aí, ó. 4 treinadores de ponta no mercado. Então a mudança depende muito do presidente do Santos, hein? A mudança passa muito pelo presidente Marcelo Teixeira. E precisa começar a conversar, né? Aliás, o Marcelo disse que não está pensando em 2025 ainda. Isso é balela, né? Nós sabemos que o Marcelo Teixeira sim está pensando. Sampaoli já conversou com o Santos Futebol Clube. O Cuca já teria conversado com o Santos Futebol Clube. Então, de fato, conversas existem.